Olá, eu sou Marcelo Jeremias e você está no Mente Sem Filtro, um filhote, um derivado do Psicanalizando. A gente continua abordando aqui sobre comportamento humano, sobre a cultura pop, política, agora de uma linguagem mais fácil, acessível, jovial. E ele vem com um diferencial muito grande, que ele está agora no Spotify. Esse programa que você está vendo ou ouvindo, ele foi feito especificamente para o Spotify. Você abandonou o YouTube? Não, não abandonei o YouTube. Mas eu venho com essa facilidade, esse um a mais, um derivado, uma linguagem um tanto jovial. E se você prefere o formato antigo, vai lá, dá um toque no teu filho, na tua filha, no teu vizinho, fala, olha, o Marcelo Jeremias agora está no Spotify com Mente Sem Filtro, é o Psicanalizando com uma roupagem diferente. E falar em roupagem, você deve estar aqui percebendo, quem está assistindo o vídeo, que eu não estou com aquelas camisas que eu costumo estar sempre preta, branca, lisas, né? Estou com uma camisa de time, essa camisa bonita, linda, do Santos Futebol Clube, que é a minha grande paixão. A Renata que não ouça isso, nem meus cachorros, meu pai, minha família toda. Mas tudo bem, vamos voltar ao Santos Futebol Clube. Por que você está, Marcelo? Então aí o programa de hoje é sobre futebol? Mais ou menos, mas é o sentimento que traz esse futebol, pelo menos o Santos Futebol Clube comigo, e é a ansiedade. Cara, não tem como eu ser santista e não ser ansioso, ficar pensando no próximo jogo, no próximo resultado. O Santos Futebol Clube me causa ansiedade constante ultimamente, cara. Foram os bons tempos que isso não acontecia. Até quando acontecia, quando tinha aquelas jogadas fantásticas, Neymar, Pelé, quem não ficava ansioso para ver o próximo jogo? Ansiedade é para saber o resultado do próximo jogo. A mesma ansiedade que te cerca na véspera de uma prova, na véspera do trabalho novo, na véspera de sair com o namorado, com a namorada, na véspera de perder, porra, virgindade. Quer alguma coisa que te traga mais ansioso do que perder a virgindade? Pelo menos na minha época era isso, cara. Eu fiquei muito ansioso e as consequências... Bom, deixa pra lá, vamos voltar ao assunto ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade. Então, quando a gente fala assim de ansiedade pelo conteúdo digital, é legal a gente estabelecer alguns limites claros para o uso. O excesso de estímulos, eles mantêm a nossa mente sempre em alerta, permanentemente em alerta. E aí a gente pode fazer algumas coisas, como definir horários específicos para acessar as redes. Você pode colocar horário para você ir lá e olhar a rede. É uma forma de controle. Evitar o uso antes de dormir e ao acordar. Eu confesso que eu, não na hora de dormir, mas quando eu acordo, eu sempre dou uma zapiada. Às vezes ainda na cama eu faço isso. Desativar as notificações que interrompem a nossa rotina. Isso é uma coisa que eu já tomei para mim. Eu tenho feito isso, porque me tira a atenção de algo que eu estou fazendo. Então, o que a gente pode fazer para curar, para se curar dessa ansiedade digital? E aí eu vou te falar o que eu trouxe para mim e replico para vocês. Então a gente tem que reconhecer a origem da ansiedade. O primeiro passo não é eliminar as redes, mas entender o que elas despertam em você. Então você pode se perguntar: o que eu sinto quando rolo um feed? Estou me comparando com quem? Que falta essa comparação está tentando me preencher? Esse exercício traz à luz os mecanismos inconscientes que alimentam a nossa angústia. Além da comparação, há um excesso de estímulos, de notificações incessantes, notícias em tempo reais, opiniões externadas. O nosso cérebro está exposto a essa enxurrada de informações e dificilmente encontra espaço para o silêncio. A mente ela fica sobrecarregada e o corpo responde com sintomas, dificuldades para relaxar, sono agitado, inquietações e pensamentos acelerados. Paralelamente, né, as redes sociais criadas para nos conectar, muitas vezes nos desconectam de nós mesmos.
A solução não está em fugir completamente desse mundo, mas em estabelecer limites saudáveis, filtrar conteúdos, definir tempos de uso, consumir de forma consciente e lembrar que por trás de cada post perfeito, há uma vida real tão imperfeita quanto a nossa. Então, vamos voltar à ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é aquela prévia, eu diria que ela é a prévia do que vai acontecer amanhã, é sofrer por antecedência. Então, o que acontece? Você tem um evento acontecendo no dia seguinte e você, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, e você já começa a sofrer por aquilo. É um sentimento angustiante que te mata por dentro, né? Que você tem aquela coisa de chegar e aí ela vem muito acompanhada de ânsias, vômitos, diarreias, né? Eu não sei você, eu quando eu lembro quando eu fiz direito e eu estava na véspera de fazer a prova da ordem, né, da Ordem dos Advogados, da OAB. Cara, eu rangia meus dentes durante a noite, isso porque eu estava falando que eu estava fazendo a prova só por fazer. Rangia, cheguei até a trincar o meu dente com relação a isso. Ou a prévia de um trabalho novo que, putz, eu comia alguma coisa, me dava ânsia. Então eu sou uma pessoa muito ansiosa, como a maioria dos seres humanos. E eu lembro que uma vez andando na praia, eu já contei essa história antes, aqui num vídeo curto. Eu estava com minha esposa andando na praia e eu senti meu braço dormente. E aí a preocupação bateu, eu fui num cardiologista, procurei um médico, e eu lembro que logo quando ele pegou na minha mão, ele falou: você é ansioso. É lógico que a gente vai fazer todos os exames que precisam ser feitos, né, executados, para chegar num denominador comum, né, saber a causa. Mas eu vejo que você é um ansioso e não deu outra. Eu sou um ansioso mesmo. E ele me deu formas diferentes de como lidar com a ansiedade. Uma delas era através de remédios e a outra através de exercícios físicos. Porque o exercício físico ele é uma forma de combater a ansiedade, mas vamos falar sobre, voltando à ansiedade em si. A ansiedade, e ela vem sendo muito é, aplicada, disseminada através das redes sociais hoje, porque as redes sociais viraram uma praga de para disseminação e despertar da ansiedade. E aí a gente vai falar sobre isso. E é assim, para terminar, né, para passar aquela cereja do bolo, a gente tem que trabalhar a raiz psíquica do negócio. A psicanálise aponta que a ansiedade nas redes muitas vezes esconde um desejo de reconhecimento, um medo de exclusão ou a sensação de suficiência. Ah, Marcelo, mas o que é isso? É explorar esses sentimentos em análise com terapia, ajuda a compreender de onde vem essa busca incansavelmente de validação, que a gente está constantemente procurando validação de alguma coisa, de alguém. E ao elaborar essa causa, a rede perde parte do poder de controle sobre o seu estado emocional. É combater a ansiedade nas redes não é desligar-se do mundo. Você não precisa se desligar do mundo, mas se reconectar consigo mesmo. Afinal, quanto mais sólido é o seu eu, menos ele depende de curtidas para existir. Meu nome é Marcelo Jeremias, a gente bateu papo legal e eu espero que você continue surfando essa onda comigo. E até o próximo programa.